Eu espero que os irmãos tenham paciência, porque hoje ministrarei ao coração dos irmãos a 18ª mensagem que temos trabalhado nos 35 milagres de Jesus apresentados nas Escrituras Sagradas. Os evangelhos nos narram que Jesus fez inúmeros milagres, incontáveis milagres. No entanto, os evangelistas acharam bem nos preservar 35 milagres dos que Jesus realizou para nossa edificação e nosso crescimento espiritual, e eu então tenho dedicado este ano para pregar sobre os milagres de Jesus. Já falamos sobre 17 deles e hoje falaremos sobre o 18º. Por isso eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9, dos versos 32 ao 34. Mateus 9, de 32 a 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, dos versos 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a... As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios, porque o príncipe dos demônios lhes dá poder. Palavra de Deus aos nossos corações. Aqui, meus irmãos, nós vemos mais um dos milagres que Jesus realizou nessa série cansativa de milagres que Jesus tem experimentado. O texto do Evangelho de Mateus nos diz que depois que Jesus anunciou a sua grande mensagem, o Sermão da Montanha, que é apresentado nos capítulos 5 a 7 de Mateus, Jesus passou a ter uma rotina exaustiva. O capítulo 8 de Mateus nos narra que tão logo Jesus terminou o Sermão da Montanha, um leproso veio ao encontro dele e pediu: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendeu a mão sobre ele e disse: Quero, fica limpo, e aquele homem foi curado. E saindo daquele leproso, um oficial romano procurou Jesus e falou: Jesus, o meu servo está terrivelmente doente, vai ao encontro do meu servo. E Jesus então foi ao encontro do servo daquele homem. Saindo da casa daquele homem, Jesus foi descansar na casa de Pedro, mas quando chegou lá, quem estava doente? A sogra de Pedro. E Jesus então curou aquela mulher, e ainda que estivesse cansado, cheio do poder de Deus, a casa estava cercada por pessoas precisando cura, e diz que naquele dia, na cidade de Cafarnaum, o texto de Mateus 8 nos diz que Jesus curou a todos os enfermos que lhe procuraram naquele dia. Querendo descansar, Jesus pega um barco e diz aos seus discípulos: atravessemos para a outra margem do lago. E então os discípulos, junto com Jesus, entram no barco e atravessam. E Jesus tenta dormir um pouco com a cabeça sobre o travesseiro naquela travessia, porque ele estava vindo de um tempo cansativo da sua vida. Mas no meio da noite, o que acontece? Uma tempestade começa a balançar o barco. Os discípulos acordam o mestre dizendo: Senhor, não te importa que nós morramos? Nós vamos morrer. E Jesus então se levanta e uma vez mais exerce autoridade dizendo: Vento, acalme-se, chuva, pare. E então aquela tempestade se acalma e eles chegam em tranquilidade à margem. E agora você pensa que Jesus vai descansar um pouquinho. Mas quando Jesus desce do barco e começa a andar, aquele território é o território dos gadarenos, e vem um endemoniado do meio dos sepulcros dizendo: O que queres aqui, Senhor? Veio nos importunar, tirar a nossa paz. E Jesus então expulsa uma legião de demônios daquele homem. Aquele homem insiste com Jesus, dizendo: Jesus, quero ir contigo para onde quer que fores. Jesus lhe dá uma missão, um trabalho missionário, dizendo: não, volta para os teus parentes e anuncia-lhes tudo o que te aconteceu. E o texto nos diz que aquele homem foi então uma testemunha do poder de Deus em toda aquela região, nas 10 cidades que faziam parte daquela região de Gadara. E aí Jesus entra no barco e volta para a terra de Cafarnaum. E quando desce do barco, Jesus já é procurado mais uma vez. Um homem importante chamado Jairo sacode Jesus e diz assim: Jesus, minha filha está muito doente, ela vai morrer, vai comigo até a minha casa. Jesus segue com aquele homem chamado Jairo. No meio do caminho, uma mulher muito fraca, muito tímida, muito pálida, toca no manto de Jesus. Jesus para a comitiva e atende. É uma mulher que há 12 anos está com fluxo de sangue ininterrupto. Jesus cura aquela mulher, ministra uma palavra sobre ela, vai à casa de Jairo, onde cura então a filha de Jairo, ressuscita ela da morte,
fazendo com que aquela menina volte a respirar. E agora Jesus está cansado e vai até a sua casa e diz: eu vou descansar agora dos meus afazeres. Eu vou para casa. Jesus tinha uma pequena casa simples na aldeia de Cafarnaum, onde ele descansava. Mas quando Jesus vai à sua casa, quem lhe segue e lhe chama na porta? O André pregou aqui semana passada. 2 cegos que batem lá e falam: Jesus, ajuda-nos, ainda não é hora do Senhor descansar. E o texto que nós estamos lendo agora no capítulo 9 nos diz que tão logo aqueles 2 cegos partiram, mais alguém veio até o Senhor. E agora foi um homem levado por seus amigos, um homem que não falava. O texto não é claro de mostrar se os amigos sabiam qual o motivo que fazia com que aquele homem não falasse, mas sabendo que Jesus havia operado sinais e maravilhas grandiosas na terra de Cafarnaum, ouvindo que Jesus já havia curado um homem que era não apenas mudo, mas era também cego, aqueles homens levam o seu amigo até Jesus, e Jesus, ao ver aquele homem, faz um diagnóstico não apenas clínico, mas espiritual. Jesus percebe que aquele homem não fala porque está terrivelmente endemoniado. Isso nos ensina algo importante, que as nossas realidades espirituais, as nossas experiências espirituais somatizam no nosso corpo. E existem muitas pessoas que estão doentes por causas naturais, por questões da vida cotidiana humana, mas existem muitas pessoas que também estão doentes em seus corações, em suas almas e em seus corpos físicos por resultado do pecado e pela opressão do mal. E Jesus identifica que aquele homem está passando por aquele momento difícil de não conseguir falar porque ele está possesso por um demônio. Então Jesus de pronto expulsa o demônio, o homem volta a falar e todos ficam maravilhados, dizendo: nunca houve algo assim aqui em Israel, que coisa maravilhosa. Mas mesmo diante de um sinal tão grandioso como este que Jesus realizou, depois de uma longa caminhada, e nós já falamos sobre todos esses milagres que eu citei aqui en passant, nas mensagens anteriores que preguei, mesmo diante de tantos sinais, de tantos prodígios, ainda existem alguns fariseus que dizem: ele expulsa os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. E nós já vimos a resposta que Jesus dá a essas pessoas quando vimos o caso do endemoniado cego e mudo, que Jesus diz: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. E o que vocês estão falando é um pecado imperdoável chamado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, é muito difícil para mim, o pregador, pregar num texto como esse. Ele é um dos milagres do Senhor, mas é um milagre extremamente narrativo. Lendo esse texto, dá para se dizer que ele faz parte do Evangelho de Marcos, porque Marcos é o sintético dos evangelhos, né? Aquele que resume, super resume as coisas e dá uma pinceladinha. Mas não, é o texto de Mateus, mas ainda assim esse texto não nos fornece subterfúgios, materiais suficientes para que eu possa aqui fazer talvez uma pregação expositiva ou mais profunda sobre a história e vida desse homem, sobre o que o levou a ser endemoniado, sobre como Jesus reagiu, sobre os fatos que cercam esse encontro. O texto é descritivo e muito curto. Mas, no entanto, eu quero tirar lições para a nossa vida sobre esse texto. E farei hoje uma coisa que eu não costumo fazer, que é pregar um sermão temático, um sermão que traz uma verdade espiritual para a nossa vida, baseado numa história que está narrada nas Escrituras. Assim como o inimigo de nossas almas tirou a voz daquele homem e fez com que aquele homem se tornasse alguém incapaz de falar e de anunciar as suas vontades, os seus desejos, se comunicar com outras pessoas, o inimigo de nossas almas segue agindo da mesma maneira em nossos dias. E muitas vezes em nossas vidas, nós que cremos no Senhor, fazendo com que nós nos tornemos mudos, não fisicamente, não com problemas no nosso sistema fonador, mas mudos espiritualmente, nos cegando, tirando de nós a autoridade, o poder, a capacidade de anunciar as bondades de Deus. E nós pouco a pouco vamos nos imudecendo. E quando vemos a ação do mal está tão presente na nossa vida, nos cercando por todos os lados, que nós não temos mais coragem para anunciar quem o nosso Senhor é. E não é incomum encontrarmos crentes que creem no Senhor, têm uma fé até bem solidificada, têm até um bom conhecimento bíblico, mas estão extremamente intimidados de falar do amor de Deus. E às vezes as pessoas estão se evangelizando do seu lado. Pessoas dizendo assim: puxa vida, não tem esperança nessa vida. Será que existe um caminho para eu seguir? A pessoa está quase que dizendo assim: me fala de Jesus, por favor.
mas por vezes nós estamos tão atormentados, tão preocupados com as nossas coisas, tão oprimidos espiritualmente pela ação do mal que nós vamos colocando dentro da nossa existência através dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos, da nossa negligência espiritual, que nós não somos capazes de dar uma resposta clara e assertiva, apontando para Jesus a essas pessoas. Mas nós nos intimidamos e muitas vezes alguns cristãos dizem assim, é assim mesmo, a vida é difícil, talvez vai melhorar, ou talvez não, sem a menor poder espiritual para anunciar o que Jesus deseja realizar. Meus irmãos, Jesus deixou aquele homem mudo de boca aberta, mas não apenas aquele homem, mas todos que estavam ao redor, porque eles exclamaram, nunca houve algo assim em todo Israel. A multidão ficou impressionada com o que Jesus fez, e também os amigos que levaram aquele homem certamente ficaram, porque ele começou a falar das virtudes do Senhor depois de receber o milagre de Cristo, de ser liberto daquele demônio que o atormentava. E meu objetivo hoje é destacar 3 lições aos nossos corações, para que nós não nos tornemos mudos espiritualmente, pelo contrário, para que nós ganhemos do Senhor autoridade, sabedoria, força, discernimento, para não permitir que o inimigo de nossas almas nos cale, mas para nos libertarmos de suas algemas e sermos anunciadores, propagadores da mensagem do Senhor. Você está comigo até aqui? Então vamos lá, a primeira lição que eu tiro desse texto. Para recuperar o poder de fala, é necessário ter uma experiência profunda com Jesus. Amém? Fale aí para quem está perto de você, tem uma experiência profunda. Aquele homem sai do seu lugar e vai até onde Jesus está. E eu não sei como fica o seu humor quando você está cansado, mas eu sei como fica o meu, né? O meu pavio fica curtíssimo quando eu estou cansado. E às vezes quando eu estou muito cansado, a Zélia só diz assim, Felipe, o que é? Bravo! Porque nós homens somos mais assim, não sei se os homens que aqui estão concordam comigo, mas nós quando estamos cansados, estressados, o que a gente quer, homens? O que vocês querem? Ficar quieto, não é isso? Quieto. Não fala comigo, não me pergunta nada. Se quer fazer, janta, faz. Não quer fazer, não faz. Só me deixa no meu canto. Mas as mulheres, quando veem que nós estamos assim, quietos, pensativos, no canto, o que elas fazem? Pergunta. O que está acontecendo? Não vai me falar? Ah, você está se sentindo mal? O que está acontecendo? Eu digo, não, amanhã, depois a gente conversa. Me deixa quieto. Aquele homem correu o risco de receber um rechaço da parte de Jesus. Olhe tudo que eu falei na introdução dessa mensagem, de como a rotina de Jesus estava sendo estressante. E mesmo quando chegou à sua casa para descansar, vieram 2 cegos e Jesus operou um milagre. E agora vem esse homem, trazido pelos seus amigos que dizem, faz uma oração por ele, opera um milagre, ele não fala mais, nós não ouvimos mais a sua voz. Mas aquele homem vai até onde Jesus está para receber o milagre. E Jesus, que nunca pecou, que nunca agiu de maneira a menosprezar quem a pessoa santíssima de Deus é, operou o milagre de forma graciosa sobre a vida daquele homem. Só uma experiência profunda e real com Jesus vai nos capacitar para que nós tenhamos autoridade e capacidade de vencer as amarras do inimigo e falar poderosamente da graça de Deus. Há uma ilustração muito antiga que fala que na Segunda Guerra Mundial os soldados alemães não tinham a preferência por atirar na cabeça dos seus adversários, mas eles procuravam atingir em pontos não letais. Por quê? Porque aquele homem ficaria caído no campo de batalha e, inevitavelmente, os seus companheiros de exército não o deixariam caído no campo de batalha ferido. E provavelmente 1 ou 2 companheiros voltariam para resgatá-lo, e então eles também cairiam com tiros não letais, e assim, à medida que eles fossem vindo para tentar se resgatar, eles seriam atraídos pela armadilha alemã para serem alvejados e assim ser mais fácil atingir os adversários. E muitas vezes é isso que o inimigo de nossas almas faz conosco, que já cremos no Senhor. Ele não nos mata, não nos afasta da igreja, não tira a nossa fé, não faz com que nós blasfememos contra o nome dele, não faz com que nós estejamos totalmente afastados dele.
mas faz com que nós vivamos na mais absoluta superficialidade. E existem muitos cristãos que sabem a última notícia do mundo gospel: o pastor fulano de tal traiu a esposa com a fulano de tal, o cantor não sei do que se revelou que é gay, a outra cantora não sei o que aconteceu, o pastor da Assembleia de Deus foi pego de bermuda, essa história toda aí. Tem crente que sabe tudo disso aí, mas não tem profundidade espiritual. E aí no nosso dia a dia nós vamos vendo novela, vai acompanhando o Big Brother. Eu sei que você não faz isso, mas tem crente que acompanha o Big Brother e até vota. Você acredita nisso? Tem, é verdade que tem. E aí a gente vai se enchendo de coisas assim que não fazem sentido nenhum na nossa vida. Crente que é viciado em jornal, né? Gosta de ver jornal. Aí muitas vezes eu encontro pessoas que falam assim: pastor, você viu que uma carreta passou por cima de 7 pessoas na BR? Eu falo, graças a Deus não vi. Não vi. Nem quero saber como é que ficou. A Zélia às vezes dá uma notícia meio ruim. Ela chega pra mim e fala: você viu o caso do bebê que caiu do prédio? Eu falo: não, nem me fala, não me fala, que eu fico triste com essas coisas, né? As coisas ruins acontecem, e uma das causas da ansiedade no nosso tempo é nós recebermos informações sobre coisas que nós não podemos mudar. Então a gente se sente impotente, fraco e frustrado com aquilo que acontece. Mas muitos de nós, meus irmãos, vamos nos enchendo dessas coisas durante o nosso dia a dia, e aí nós vamos nos tornando crentes superficiais. Não nos aprofundamos no conhecimento do Senhor. E quando chega a hora de nós sermos corajosos e falarmos, nós estamos amarrados pelo inimigo de nossas almas, que não nos matou, não nos tirou da igreja, mas nos pôs numa gaiola de ouro, nos pôs uma mordaça na boca, e nós não conseguimos ter autoridade para falar. Para recuperar a fala é necessário ter uma experiência profunda com Jesus. Mas em segundo lugar, para que nós recuperemos a possibilidade de falar, nos livrando dessas algemas do inimigo, nós precisamos nos cercar de verdadeiros amigos. Perguntei para quem está do seu lado se ele quer ser seu amigo. Você quer ser minha amiga, irmã Lana? Você quer ser meu amigo, Sam? Isso, que bom. Aquele homem estava sem falar. E certamente o inimigo que estava atormentando a vida daquele homem e o estava possuindo, tentou impedi-lo de ir até Jesus. Porque obviamente o inimigo, quando percebe que nós estamos à procura da libertação, ele intensifica os seus ardis sobre nossa vida para que nós não encontremos a libertação. É por isso que muitas pessoas que se afastam da igreja dizem assim: eu não quero voltar para a igreja porque eu estou envergonhado, eu vou chegar lá, as pessoas vão me julgar. Isso aí é a maior mentira que o inimigo conta, porque quando alguém que está longe da igreja volta, a gente fica alegre, faz festa, abraça, que bom que você veio, a gente fica feliz. Mas o inimigo vai pondo caraminholas na cabeça da pessoa: o que vão pensar de mim, o que vão achar, o que não vão achar. E o inimigo começa a trabalhar para que nós não tenhamos força para chegar onde Jesus está. E é nessas horas que os verdadeiros amigos que nos cercam fazem toda a diferença. Ainda que o inimigo que estava possuindo aquele homem não quisesse que ele se aproximasse de Jesus, os seus amigos ou seus familiares, nós não sabemos quem foram as pessoas que levaram aquele homem até Jesus, mas algumas pessoas os tomaram pelo braço e os levaram até Jesus, dizendo: Jesus, aqui está ele, toma conta da vida dele. Como é importante, meus irmãos, que nós tenhamos amigos que nos blindem espiritualmente, que nos ajudem em nossos momentos de dificuldade, que sejam pessoas que seguram o chifre do boi conosco e que nos fortalecem, orando por nós, para que nós possamos nos livrar das nossas fraquezas morais, das nossas fraquezas psicológicas, dos nossos desejos que contrapõem a vontade do Senhor. Amigos verdadeiros nas horas difíceis. Quando nós estamos cercados por bons amigos, nós prosperamos. Mas o contrário é também verdadeiro. Quando nós estamos cercados de maus amigos, nós nos desviamos do caminho do Senhor. E a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é procurar conselho com os ímpios. E muitos cristãos erram nesse ponto. Porque você já está com uma vontadezinha de pecar, de fazer o que é errado. Aí você sabe que se você conversar com alguém que é crente de verdade, ele vai te demover dessa ideia. Vai dizer para você: não faça isso, o Senhor te ama, não se afaste, não permita que isso aconteça. Em nome de Jesus, não vá. Aí o que a gente faz? A gente procura quem a gente sabe que vai apoiar a nossa ideia. E a gente fala: estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Aí a pessoa que não teme a Deus, ela vai dizer: faça mesmo, vai mesmo.
peque mesmo, faça o que é errado mesmo. E nós acabamos nos desviando, entrando nas armadilhas de Satanás, ficando presos nesse grude espiritual que o inimigo lança diante de nós, porque não estamos cercados de boas pessoas. Então se cerque de bons amigos, para que quando o inimigo tentar emudecer a sua boca, enfraquecer você, fazer com que você não seja útil na obra de Deus, você tenha amigos que vão dizer, não, vamos lá, você precisa se levantar, você precisa fazer, você precisa se animar, você precisa ir para frente e realizar a obra que Deus tem para você realizar. Vamos juntos, ainda que você esteja fraco, só segura o cartaz. Você já teve um colega que só segurava o cartaz? Se você não teve, você era o que segurava o cartaz. Dia de apresentação de trabalho, teve alguém que chegou lá e esqueceu de fazer o trabalho. Aí bota o nome rapidinho, né, debaixo do cartaz e fica segurando assim o cartaz. Enquanto os outros apresentam. Às vezes você vai ser a pessoa que vai segurar o cartaz, mas você precisa ter amigos que lhe ajudem e estejam com você nesses momentos difíceis. Em terceiro lugar e último, se nós queremos recuperar a autoridade para falar da palavra de Deus, sem essas amarras do inimigo, nós precisamos nos submeter a um verdadeiro processo de libertação espiritual. E isso é um assunto muito sério, meus irmãos. A libertação espiritual. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossos corações. E Ele faz com que nós tenhamos o selo da salvação. Agora nós somos selados com o Espírito Santo e nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas do porvir, nem as coisas do presente. Nós estamos no amor de Cristo, no ambiente da salvação. Fomos salvos pelo amor de Deus. E o inimigo de nossas almas não pode fazer nada em relação a isso. Ele não pode abalar a nossa salvação. Ele não pode fazer com que o sacrifício de Cristo em favor de nós seja desfeito. Mas ele tenta fazer em nós a única coisa que ele pode fazer, que é fazer com que nós, ainda salvos, vivamos uma vida miserável aqui na terra. Uma vida cheia de brigas familiares, uma vida cheia de inseguranças, uma vida cheia de dívidas, uma vida cheia de doenças, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de dificuldades. E como é triste nós vermos tantos crentes que vivem dentro das igrejas, professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas vivem como se servissem o diabo. Uma vida de opressão, de tristeza, de dor, uma vida sem graça, sem dulçor, uma vida sem alegria, uma vida atormentada pelo mal. Quando nós nos percebemos assim, nós precisamos tratar seriamente da nossa vida espiritual e precisamos regular as prioridades do nosso coração. Vez por outra, cada um de nós precisa fazer um pente fino. Olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, será que é algo que eu estou fazendo que está desagradando o Teu nome? E às vezes essas coisas não são nem pecados, meus irmãos, mas são maus hábitos, palavras ruins, situações que nós permitimos que aconteçam, coisas que são adversárias da nossa paz, da nossa tranquilidade. Às vezes a gente precisa fazer um pente fino e perguntar, Senhor, será que existem pecados no meu coração que eu não confessei? Será que existem brechas espirituais que estão abertas? Senhor, será que existem pessoas que quando eu tenho contato com elas, eu sou oprimido espiritualmente porque há nelas uma força maligna que atua em mim através da presença e da convivência com essa pessoa? Será, Senhor, que há algo que eu precise fazer para renovar a minha vida? Será, Senhor, que eu preciso fazer um jejum, dedicar um dia de oração, de quebrantamento diante do Senhor para que a minha alma saia dessa prisão? Será, Senhor, que eu preciso ter um compromisso diferente com a Tua Palavra, de beber da Tua Palavra para me encher da Tua presença e quebrar esses elos espirituais? Talvez você perceba que em sua vida os mesmos erros acontecem sempre. Você se endivida, aí você clama a graça do Senhor, paga a dívida. Aí o que acontece no outro ano? Você endivida de novo, pede a graça do Senhor, paga a dívida. Aí no outro ano, endivida de novo. Tudo de novo. Você e seu marido, você e sua esposa, brigam. Buscam a graça de Deus, fazem as pazes. Aí depois de um tempo, briga. E o momento de pazes é 2 meses no ano, os outros 10 é briga. Por que isso acontece? Você não é crente do Senhor? Você é crente do Senhor, o Espírito Santo não habita em você? Habita, mas o que acontece? Há algo espiritual que você precisa tratar diante do Senhor.
e você precisa se submeter ao verdadeiro processo de libertação espiritual. Sabe como é que a gente faz isso? A gente procura alguém muito maduro, mas precisa ser alguém muito maduro espiritualmente, muito fiel a Deus, de preferência alguém que tenha a cabecinha branca. E a gente senta com ele e fala: eu vou contar tudo. E a gente fala: eu preciso que você ore por mim, porque a minha vida foi assim, eu estou vivendo assim, eu estou fazendo assim, eu estou sentindo assim, e não está dando mais certo. Então, ora por mim, me dá um conselho, me ajuda, o que eu posso fazer, quais os passos espirituais que eu posso dar para que eu me livre dessas amarras. E aí Deus vai nos dando graça. Usa pessoas extremamente maduras e espirituais para edificar a nossa vida. E nós então nos livramos dessas amarras espirituais que nos prendem. O processo de libertação espiritual não é algo que acontece num congresso. Tem igrejas que falam assim, né? Você vai participar do encontro com Deus ou do congresso não sei o quê, e aí você vai ficar 3 dias lá e vai sair novo, né? Renovado espiritualmente. Como se você fosse retificar um cabeçote, né? Você vai lá, faz a retífica, sai novo em folha. Não é assim que funciona. Tem pessoas que pensam assim: eu me sinto oprimido pelo inimigo, então eu vou na igreja, o pastor Felipe é um cara de oração, ou o pastor Dilson, lá da igreja de São Paulo, ou o pastor Elias, ele vai orar e eu vou ser liberto espiritualmente. Não é assim que funciona. É um processo cauteloso, de cuidado, de percepção, de estudo, de entrega diante do Senhor, de quebrantamento, que precisa ser guiado por alguém muito especial, que possa edificar e abençoar a sua vida. Aquele homem, depois do encontro com Jesus, abriu a boca e falou novamente. As multidões ficaram de boca aberta, mas não por falarem, mas por ficarem impressionadas com o que Jesus fez. Porque Jesus é aquele que tira o poder do mal e que dá autoridade para falar. Talvez você que está aqui essa manhã se sentiu tocado por essa mensagem. Você não tem tido coragem de falar. Não permita que o inimigo cale a sua boca, mas seja um propagador da palavra do Senhor. Tenha uma experiência profunda com Jesus. Se cerque de boas pessoas. E se você precisa passar por um processo de libertação espiritual, procure isso diante do Senhor. Peça para que Deus lhe mostre alguém. Peça para que Deus lhe dê a direção. Peça para que Deus lhe ajude. E Deus vai dar graça ao seu coração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque até em textos tão descritivos e pequenos da palavra, o Senhor tem lições ao nosso coração. Eu quero te agradecer, porque antes de pregar essa palavra, eu estava tão inseguro sobre o que falaria, mas o Senhor abençoou a Tua palavra e falou aos nossos corações. Porque a Tua palavra não depende de mim, a Tua palavra não depende das habilidades de qualquer pregador. A Tua palavra é viva em si mesma. Queremos colocar nossas vidas diante do Senhor essa manhã, pedindo que pela graça, e tão somente pela graça do Senhor, o Senhor nos livre de todas as amarras espirituais. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu Espírito viva em nós, mas para que Ele reine em nós, para que Ele encha a nossa vida e não sobre espaço para a ação do mal. Tem misericórdia, Deus, daqueles queridos irmãos que ao ouvirem essa palavra, reconhecem situações espirituais que precisam ser transformadas em sua vida. Dá a eles a direção. Cerca eles de pessoas que vão abençoá-los profundamente. Guia-os nesse processo e que nós possamos viver em novidade de vida, falando do Teu amor, de boca aberta diante do Teu milagre e sabendo que tudo que o Senhor faz é pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe as suas vidas.